Record News Rural. Oferecimento Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A União de Fazendas Modelo, Agroindústrias e Polos de Tecnologia aplicada ao campo. Esse conjunto faz parte do projeto Rota do Agro em Rio Verde, Goiás, que une turismo e agronegócio. O Danilo é produtor rural. Ele foi convidado para conhecer a Rota do Agro, projeto criado em conjunto pelo Sebrae e a Prefeitura de Rio Verde. A gente produz hortaliças e plantas medicinais sem agrotóxico. E a 15 quilômetros daqui da cidade, nós plantamos agrofloresta, que são um consórcio de plantas nativas do Cerrado e com plantas medicinais e algumas culturas anuais, tipo cana, mandioca, milho, tudo consorciado com a floresta. Ele conta que topou participar para buscar novos conhecimentos para melhorar o trabalho nas propriedades da família. O intuito aqui é a gente trocar experiência e tentar divulgar o que a gente faz, o que a gente produz, que são produtos mais sustentáveis, para a comunidade. O projeto foi criado em 2023. Já são mais de 2 anos possibilitando essa troca entre especialistas e produtores da região. A Rota do Agro é uma iniciativa para transformar a cidade em polo de referência em agrociência, tecnologia e negócios. A ideia é transformar propriedades rurais, agroindústrias e centros de pesquisa em locais de visitação. Quem resolver participar da Rota do Agro vai visitar ambientes super preparados, que vão ter, a gente chama de hosts, Quem vai receber esses visitantes vai trazer todo o conhecimento técnico, toda a bagagem que esses profissionais passaram nessa atividade econômica, além também de estar envolvido nos encontros e expandir o seu network nessas atividades econômicas, no agro, que é muito rico e que pode resultar em conexões que se transformam em negócios. Hoje a visita foi aos laboratórios de biotecnologia e agricultura vertical do Instituto Federal Goiano em Rio Verde. Eles puderam presenciar como que é feito o cultivo, o que é utilizado para ter uma melhor produção, qual que é a eficiência no cultivo e voltado principalmente para a sustentabilidade. A Val também é produtora. Ela trabalha com piscicultura, olericultura e cinturão verde. Ela espera conseguir aplicar na fazenda tudo o que aprendeu. O uso das abelhas para polinização, já utilizo as sem ferrão e as com ferrão para polinizar a soja, maracujá, a olericultura, então eu quero fazer ela em maior escala. Rio Verde já é conhecida como a capital do agro em Goiás. A ideia do projeto é consolidar a cidade como um centro de inovação e conhecimento, atraindo visitantes de todas as regiões do país e investimentos para o agronegócio local. As pessoas que mais podem usufruir da Rota do Agro é para o público, está em aberto, mas produtores rurais, pesquisadores e investidores conseguem encontrar na Rota do Agro uma oportunidade, tanto para conhecimento, também para investimento e networking. Muitas vezes os produtores não têm acesso a essas pesquisas que tem aqui nas universidades. Então é uma forma da gente conseguir fazer uma extensão do trabalho daqui e trazer essa novidade para eles lá no campo. A criação do selo de origem da agricultura familiar no município de Sorriso, em Mato Grosso, incentivou os produtores rurais a investirem na qualidade, é isso mesmo. Com práticas de bem-estar animal, uma produtora de queijo já conquistou prêmios e conseguiu autorização para vender no Brasil inteiro. Não esconde o amor que sente pelas vacas que ela cria no seu sítio no município de Sorriso, na região norte de Mato Grosso. Uma parceria que já dura mais de uma década e que tem levado a produtora de laticínios ao topo das competições. Aqui na Vila Láctea, cada uma das 5 vaquinhas produzem em média cerca de 15 litros de leite por dia. E todo esse produto é transformado em outros produtos como queijos, iogurtes e até mesmo manteigas, que vão
chegam direto para o consumidor final lá no município de Sorriso. De 2009 até finalzinho de 2014, eu entregava o leite para o laticínio. Aí em 2015 surgiu a ideia de produzir queijos para agregar valor, para aumentar a renda, para continuar aqui na atividade. A Vila Láctea foi a primeira propriedade da região a conquistar o certificado de livre de brucelose e tuberculose. A partir disso, Rita passou a investir em sanidade e bem-estar animal, garantindo a qualidade do leite produzido e, consequentemente, dos queijos que ela mesma fabrica. Quando a produção passou a exigir mais dedicação, Rita deixou o cargo público onde trabalhava e decidiu se dedicar integralmente à propriedade. A decisão deu tão certo que ela já recebeu premiações pela qualidade e pelo sabor dos queijos que ela produz. Ano passado participamos do primeiro concurso do queijo em Cuiabá, que é pelo Sebrae, e esse ano em Blumenau, Santa Catarina, Prêmio Queijo Brasil, onde trouxemos 3 premiações. E nós também temos o nosso queijo Poranga, que conquistou em 2023 o primeiro selo arte do estado do Mato Grosso, onde ele pode ser comercializado em todo o território brasileiro. O grande diferencial dos produtos da Rita está na alimentação das vacas. Elas são criadas soltas e alimentadas o ano inteiro exclusivamente com o pasto. A base da alimentação de capim fresco ela é rica em beta-caroteno. É um pigmento natural que se encontra na planta, que passa para o leite, que dá essa característica ao queijo. Investimos em tecnologia, na sala de ordenha, para produzir cada vez mais um produto de qualidade. O bem-estar animal, ele reflete diretamente ao produto. Então, ter pasto de qualidade, sombra para elas, água fresca. Então, isso faz toda a diferença na vida delas e no produto. Todo o trabalho da Rita poderia passar despercebido quando o consumidor vê o produto na prateleira do supermercado. Mas o projeto criado pelo Clube Amigos da Terra de Sorriso quer mudar essa realidade. Através de um QR Code é possível acessar informações completas sobre a origem do produto, fotos da propriedade e detalhes sobre o manejo e a sustentabilidade envolvidos na produção. O selo de identificação de origem da agricultura familiar, ele nasceu do projeto Cultivando Vida Sustentável e ele veio com esse propósito de trazer visibilidade e agregar valor à agricultura familiar. Hoje, cerca de 17 produtores já participam desse projeto, que começou há pouco mais de um ano. Para a Rita, o projeto também traz mais confiança para quem produz. O selo de origem, ele trouxe mais visibilidade ao produto e ao meu trabalho também, Ele saber que está consumindo um produto de qualidade e que é aqui do município dele. Agora a gente fala do mercado da soja, que perdeu força no fim de agosto. O ritmo intenso das negociações diminuiu. A demanda da soja enfraqueceu e a proximidade da colheita da safra 2025-2026 no hemisfério norte pressiona os preços internacionais. Além disso, as negociações entre Estados Unidos e China podem reduzir as exportações brasileiras. Esse cenário afasta compradores do mercado nacional. O CPEA lembra que o redirecionamento da demanda para os Estados Unidos é comum no período de entre-safra. Outro fator pesou sobre as cotações, a desvalorização cambial. A queda do dólar frente ao real desfavoreceu as exportações brasileiras. Assim, agosto terminou com os negócios enfraquecidos e preços da soja em queda no mercado interno. Já os preços do milho seguem firmes aqui no mercado interno. Confira só. As negociações com milho seguem pontuais no mercado spot brasileiro, mas os preços continuam firmes, segundo o CPEA. Na região de Campinas, em São Paulo, o valor variou entre R$ 63 e R$ 64 por saca em agosto. Nos campos, produtores avançam para a reta final da colheita da segunda safra e começam a semeadura da primeira no sul. Nesse cenário, os vendedores limitam a oferta. Alguns esperam por valorizações, apoiados no armazenamento adequado
adequado e no ritmo da colheita. Do lado da demanda, compradores que precisam de milho no curto prazo enfrentam preços mais altos. Outros consumidores recorrem a estoques e lotes negociados antecipadamente. Eles esperam pela queda dos preços nas próximas semanas. A expectativa tem apoio na produção elevada, que deve resultar em estoques mais altos neste ciclo. Além disso, o ritmo das exportações brasileiras de milho está enfraquecido nesta temporada, reforçando a pressão sobre as cotações futuras. Os preços do feijão encerraram agosto em direções opostas e a gente explica. Levantamentos do CPEA mostram que os preços dos feijões carioca e preto apresentaram movimentos diferentes no mês passado. No caso do carioca, os pesquisadores explicam que a dinâmica de preferência por qualidade e a postura firme dos produtores sustentaram os valores. Já para o feijão preto, a ampla oferta continua pressionando as cotações. Um destaque da semana passada foi a publicação no Diário Oficial da União de uma portaria interministerial que promove o estabelecimento de parâmetros de subvenção econômica de feijões cores e preto nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A destinação dos recursos envolve R$21.700.000 por meio de leilões. Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, recebeu um dos maiores encontros femininos do agronegócio. Mais de 3.000 pessoas participaram do 3º Encontro Estadual de Mulheres do Agro. O evento celebrou a força feminina no campo e homenageou lideranças que vêm transformando o setor. O evento reuniu mais de 3.000 mulheres do agro e começou com o hino nacional na viola. O 3º Encontro Estadual de Mulheres do Agro foi realizado pelo SEBRAE em parceria com a FAESP e Senar e recebeu diversas autoridades, entre elas a deputada estadual Edna Macedo, que criou o Dia das Semeadoras do Agro para valorizar o papel das mulheres no agronegócio paulista. É divulgar o trabalho e a importância da mulher do campo, a semeadora do agro. Isso é muito importante para dar valor a essa mulher, que é tão esquecida na nossa sociedade, e quanto ela contribui para a nossa alimentação na mesa do dia a dia, não é verdade? Então, eu estou muito feliz de poder participar, estar aqui. Inclusive, eu tenho um projeto na Assembleia Legislativa criando o Dia da Semeadora do Agro, dia 29 de agosto. A deputada aproveitou a oportunidade para homenagear Juliana Fará, presidente das Semeadoras do Agro. Edna Macedo entregou o colar de honra, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para reconhecer pessoas e entidades, brasileiras ou estrangeiras, que tenham contribuído para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado. Hoje homenageamos uma mulher bem-sucedida, ética, competente, exímia gestora, cidadã exemplar e dedicada ao bem comum. O encontro contou com a participação do programa Sebrae Delas, que estimula o empreendedorismo feminino, e do projeto Semeadoras do Agro, que valoriza o protagonismo da mulher no campo, com capacitações e eventos em todo o estado. Então, esse evento aqui hoje, ele traz exatamente esse objetivo de juntar mulheres de diversas cidades, de outros estados, para pensar no nós, em fazer conexões, em gerar negócios. Primeiro encontro, 1.000 mulheres, bateu o recorde. Segundo encontro, 2.300 e hoje esperamos aqui mais de 3.300 mulheres. O evento promove a integração, a troca de experiências e valoriza o protagonismo feminino no campo e nos negócios, por meio de palestras, debates e momentos de inspiração. É algo assim maravilhoso para mostrar para a sociedade que a mulher tem o seu espaço e a gente tem de abrir o espaço para a mulher. E esse congresso é uma oportunidade para troca de experiências, compartilhamento e demonstra a força dessas mulheres maravilhosas que são lideranças no campo e que fazem toda a diferença no nosso estado de São Paulo. O encontro marca a força e a união das mulheres no agro paulista. Tenham fé na mulher que você nasceu para ser. Somente assim você vai conseguir vencer todas as barreiras, que a maior barreira que a gente tem é a falta de coragem de seguir em frente.
Veja agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Nesta terça, a frente fria tende a se afastar, mas algumas áreas de instabilidades continuam sobre a região sul, devido à presença de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, e da influência de jatos de baixos níveis em direção à região. Na faixa litorânea do Paraná e no litoral norte de Santa Catarina, há previsão de pancadas de chuva isoladas devido à circulação marítima. Essa circulação também mantém a previsão de pancadas de chuva no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. No Nordeste também há pancadas de chuva entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. No Nordeste também há pancadas de chuva entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, além do litoral do Maranhão. Algumas áreas de instabilidade também continuam em Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, devido à combinação de calor e alta umidade. Por outro lado, boa parte do Brasil Central continua sob a influência de uma alta pressão, mantendo o tempo firme e muito seco. No sul, a frente fria se desloca pelo Rio Grande do Sul e mantém o tempo instável em algumas cidades do estado. No litoral de Santa Catarina e do Paraná, a nebulosidade ainda continua presente, enquanto no interior, o tempo se mantém firme e com sol. No sudeste, o litoral também fica com tempo mais nublado, enquanto em São Paulo, no interior paulista e mineiro, o tempo segue firme e seco. Em grande parte do centro-oeste, tempo aberto, muito calor e sol predomina, enquanto pode haver algumas pancadas de chuva no noroeste e oeste do Mato Grosso. No nordeste, o tempo pode ficar mais fechado, entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte, enquanto no interior nordestino o tempo seco predomina. E na região norte as pancadas de chuva ainda continuam e o tempo segue mais fechado em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Já no Tocantins e no sul do Pará, o tempo firme e seco continua. No Rio Grande do Sul, a situação é de perigo no sul do estado e as regiões que devem ser mais atingidas é a região dos Pampas e da Campanha. E há risco de temporais, inclusive com risco de granizo. Outras regiões do centro-sul do estado também têm alerta e atenção para chuva ao longo dessa terça. Em Porto Alegre também há previsão de chuva. No litoral de Santa Catarina e do Paraná, as pancadas podem ocorrer de maneira moderada e isolada em algumas áreas. Litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e nordeste de Minas podem ter chuva fraca, além do norte do Rio. Espírito Santo e sul da Bahia com alerta para temporais. No nordeste, as pancadas de chuva devem ocorrer ao longo de toda a faixa litorânea, até Pernambuco. No norte, chuva entre o oeste de Roraima, Amazonas e Rondônia, além do litoral do Pará e alerta de temporais no Acre. Além disso, são esperadas rajadas de vento entre 40 e 50 km por hora em boa parte do Brasil, região sul, grande parte do sudeste e centro-oeste, além do nordeste e Tocantins. Também há previsão de mar agitado em toda a costa leste do Brasil e ventos fortes de até 70 km por hora, que podem atingir o litoral sul do país, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do litoral do Rio de Janeiro. Enquanto algumas áreas do Brasil terão uma terça-feira mais úmida, grande parte do país ainda continua com tempo seco. Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, boa parte do Mato Grosso, Norte Paulista e Triângulo Mineiro, a situação é de alerta e os índices de umidade podem ficar entre 20% e 12%. Boa parte do interior nordestino, Mato Grosso, além do oeste da Bahia, Minas Gerais, São Paulo e norte do Paraná, também sentirão esse tempo mais seco, e a umidade do ar pode ficar entre 30% e 21%. Em relação às temperaturas, máximas de 27 em Porto Alegre, 28 em São Paulo e em Salvador, 26 em Minas, 24 em Vitória e Curitiba, 30 graus em Goiânia, 35 em Palmas, 36 em Campo Grande e máxima de até 39 graus em Cuiabá. E aí, gostou da previsão? Então curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você não perder o boletim dos próximos dias. E comenta aqui pra gente, na sua cidade, já tá chovendo ou o calor ainda continua? A gente se vê no próximo vídeo. O governo federal começou o processo que pode levar à aplicação da lei de reciprocidade econômica contra os Estados Unidos pela aplicação da sobretaxa contra produtos brasileiros exportados para os norte-americanos. Essa ação preocupa alguns setores do agro, já que é uma semana de mais negociações em Washington. Então, quem chega para fazer uma análise é a Carla Bene, que é economista, conselheira do Corecon São Paulo e professora da FGV. Bom dia, professora. Seja sempre muito bem-vinda ao Record News Rural. Obrigada, Kelly. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro vamos começar bem do começo. Essa é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, né? O que diz basicamente? Olha, essa lei da reciprocidade, ela é um marco, né, legal que permitiu uma certa atualização em relação às novas conjunturas. E ela veio como uma ferramenta também importante para o agro,
Por quê? Porque se você estabelece uma reciprocidade para países que praticam alguma sanção ou alguma sobretaxa de forma unilateral, a preocupação com relação ao agro e esse marco foram 2 pontos centrais. O primeiro, a questão da parte ambiental, né? Então vamos imaginar que a União Europeia faça uma sanção em cima do Brasil por dizer que a carne é proveniente de desmatamento. Nós temos um código florestal, isso daí vai ser contestado, então ela tem esse mecanismo de proteção para a gente nesse, digamos assim, no bojo da estrutura que ela foi criada. Então tem a parte ambiental, tem a parte dos trabalhadores, por exemplo, que você pode dizer que alguma produção nossa agro é feita com trabalho, sei lá, escravo, semi-escravo, alguma coisa do gênero, e a gente tem uma ferramenta para se defender. O duro é que é bem agora, nessa semana, como você mencionou, que a gente tem várias negociações. Pois é, e como que isso tudo, né, pode desenrolar lá nos Estados Unidos? Porque a gente fala o seguinte, obviamente, até é importante a gente frisar isso aqui, não é que a lei já vai ser aplicada, foi dado só um primeiro passo, existe todo um trâmite de análise. Isso, e é importante a gente entender o seguinte, confronto é diferente de reciprocidade, tá? Primeira coisa. Segundo, a própria lei da reciprocidade, ela estabelece digamos assim, um protocolo, Kelly. O primeiro, negociação. A primeira coisa é negociar direto com o país que está com um problema específico. Segundo patamar, negociação continua, mas você aciona órgãos internacionais como a Organização Mundial do Comércio. E a terceira, continua a negociação. Repara que o Brasil não sai da mesa de negociações, isso é super importante para quem estiver nos ouvindo agora. E nesse terceiro ponto, o país vai pensar o que vai fazer. Então, é importante você ter, digamos assim, essa permissão legal para isso, mas é mais ou menos o seguinte, precisa pensar muito para aplicar a reciprocidade. Então, resumindo, é melhor negociar do que realmente aplicar essa lei. É melhor negociar. A gente sabe que pode aplicar, mas como você bem falou, nós estamos agora com uma comitiva de mais de 100 empresários indo a Washington. O que também é importante lembrar, Kelly, é que isso também virou um mercado. Em que sentido? Que você tem os lobistas nos Estados Unidos e os escritórios de advocacia nos Estados Unidos ganhando muito dinheiro, porque uma empresa brasileira tem que contratar um escritório de advocacia mais um lobista nos Estados Unidos para ver se ele consegue sair um pouco desse patamar. Então isso também é uma outra complicação no meio do caminho. E eu estava lendo também, Kelly, que há uma possibilidade dessas tarifas do Trump caírem por decisões jurídicas internas nos Estados Unidos. Já imaginou que confusão que isso vai dar? Pois é, a gente vai seguir, claro, acompanhando de perto. O mercado norte-americano é importante para a gente aqui. A China é a principal parceira comercial, a gente exporta muito para a China, mas os Estados Unidos é um mercado gigante, vem logo ali em segundo lugar, de uma forma geral. E afeta, né, essa crise toda, esse impasse todo, ele afeta de forma diferente vários setores do agro. Por exemplo, a carne bovina deve sentir menos por causa da demanda internacional, que é alta, baixo estoque, a gente exporta principalmente para a China. Já a piscicultura, toda a nossa piscicultura está voltada justamente para o mercado norte-americano. O café também tem um percentual alto de exportação para os Estados Unidos. E aí, esses setores especificamente, né, se manifestam com preocupação, professora, de que forma realmente o governo norte-americano pode avaliar esse nosso acionamento para análise em relação à lei de reciprocidade. Olha, eu acho que assim, o governo americano, ele está com respostas, digamos assim, não muito racionais, digamos, né? Então, assim, é difícil a gente conseguir fazer uma previsão, principalmente porque as decisões, elas saíram um pouco da esfera do comércio exterior dos Estados Unidos e está muito centrada na figura do presidente. Então, isso tira um pouco a previsibilidade das coisas. Mas com relação aos segmentos,
eles vão, obviamente, procurar cada um as suas alternativas, só que eu acho que o Brasil dizer que vai aplicar a reciprocidade é um começo de conversa, mas ele também vai ser lento, porque agora foi lançado, inclusive a medida provisória, que está para ser aprovada, que é a medida do Brasil soberano, justamente para poder ajudar todos os segmentos que estão prejudicados, como, por exemplo, a piscicultura, que você acabou de falar. Alguns estados já anunciaram a compra justamente dos peixes para o abastecimento interno, tanto na saúde quanto na educação, por exemplo. Então, hospitais e escolas consumindo mel, consumindo peixes. Isso também é um mecanismo importante. Então, eu acho que esse é um movimento lento. O Brasil anuncia que vai aplicar. Isso também é algo importante, porque é importante, Kelly, a gente também precisa lembrar que a gente não pode ficar só na retaguarda. O Brasil também ele tem um posicionamento importante. Só que o que mais muda em tudo, Kelly, é que a confiança no governo americano nunca mais vai ser a mesma. Tanto que hoje o México é o nosso segundo parceiro em carnes, que era algo impensado há pouco tempo atrás. Pois é, e um dos desafios nossos sempre é a abertura de novos mercados, mas tudo isso leva tempo, adequação logística, adequação de produto, enfim, uma série de exigências que cada mercado faz e aí nós aqui do Brasil temos que atender, então isso leva tempo e nem sempre o produtor tem esse tempo para sobreviver nesse momento de tarifaço do governo dos Estados Unidos. Mas então existe esse lado positivo do Brasil se posicionar e dizer, olha, eu vou analisar essa questão da lei da reciprocidade, porque é um temor do setor produtivo, mas também não fazer nada poderia revelar uma fragilidade nossa, professora? Sim, e outra coisa importante, o Brasil tem se posicionado internacionalmente falando de uma forma muito madura, muito soberana, porque os outros países que recuaram muito rápido acabaram perdendo nas negociações, inclusive até a União Europeia, por exemplo. Então, o Brasil tem feito uma resistência e, o mais importante, ele definiu mecanismos internos para ajudar os produtores nacionais, em vez de já fazer a retaliação. E ele também pode afirmar, olha, eu vou começar a pensar na retaliação, mas ele também sabe que essas negociações estão todas essa semana. Dia 3, o Brasil vai apresentar a defesa para a representação de comércio americana, que é aquela USTR, né? Essas são as siglas desse departamento, digamos assim, e temos também toda essa comitiva agora para Washington. Então, o governo também sabe disso e ele vai provavelmente postergar alguma decisão e também abrir algum diálogo antes de tomar alguma decisão, que até pode ser que não tenha nada a ver, por exemplo, com o agro especificamente, pode ser com relação a marcas e patentes, mas como você bem disse, pode acabar espirrando numa negociação como essa. Pois é, e o diálogo é fundamental, né? Muitos setores do agro dizem, olha, o governo também não está conversando diretamente com Donald Trump. Acho que esse é um momento muito duro para diálogo, então isso também dificulta. Por isso que o caminho está sendo outros, né? Tipo ministros indo até os Estados Unidos, representantes do governo, empresários, tudo para sensibilizar, porque também os empresários norte-americanos que compram os produtos brasileiros também se veem numa situação difícil ali. Alguns preços já começaram a aumentar para os norte-americanos. Esses são os nossos grandes aliados, Kelly. Por isso que existe até um lado positivo. Quando o governo americano fecha, digamos, as portas para o diálogo, né? Eu sei que a gente escuta muito que fala que o presidente nosso não fala com o presidente dos Estados Unidos. As coisas não funcionam também dessa forma, né? Há todo um protocolo por trás disso para uma ligação ser feita. E isso até pode ficar em segundo plano, porque há toda uma movimentação por baixo, diplomática inclusive, que muitas vezes ela é mais eficiente. Veja a parte do aço.
e do alumínio, já conseguimos algumas exceções. Então, os partes de máquinas ou de equipamentos que possuem aço e alumínio na sua composição já tiveram reduções aí significativas. Então, eu acho que essas negociações que fogem um pouco dos holofotes políticos, elas acabam trazendo mais resultados, porque de qualquer maneira, um chefe de executivo, tanto faz aqui ou lá, acaba sempre ampliando um megafone de uma campanha política nas suas decisões. Então é melhor ficar, digamos assim, negociando numa outra mesa, numa sala separada, porque é ali que as coisas realmente acontecem. E os empresários americanos são grandes aliados nossos, porque eles estão com dificuldade, porque afinal de contas, quem paga a alíquota de importação são eles. E a gente sabe, nesse contexto todo, da importância da OMC, Organização Mundial do Comércio. Mas hoje, professora, no atual contexto, qual é a força real da OMC? Olha, Kelly, essa sua pergunta é excelente, porque a Organização Mundial de Comércio, ela tem perdido potência, digamos assim. Não que ela não tenha relevância, ela tem relevância, ela é toda uma estrutura que veio lá do pós-guerra justamente para minimizar esses atritos comerciais entre os países, mas sim, Kelly, ela tem perdido relevância ao longo aí, digamos, dessa última década, e com essa nova, digamos assim, política externa dos Estados Unidos, extremamente belicosa e muito fora do contexto comercial, essa movimentação também faz com que a OMC perca grande parte da função dela. Porque imagina quando você sobretaxa um país por outras razões e não comerciais, a própria OMC acaba ficando um pouco, digamos assim, de mãos atadas. Então é importante que ela seja acionada como protocolo, como uma questão diplomática. Mas se as decisões são, ou porque, veja agora a Índia recebeu a mesma sobretaxa nossa, 50%, porque está comprando petróleo da Rússia. O Canadá recebeu uma outra ameaça se reconhecer o Estado palestino. Então, se você pegar esses dados para a OMC e o nosso caso aqui no Brasil também, que nós somos deficitários para com os Estados Unidos, comercialmente aquilo ali não fecha. Pois é, até porque muitas vezes, por exemplo, a Índia também compra petróleo, compra o petróleo russo, e aí o que acontece? Revende para outros países que, obviamente, talvez não estão sendo taxados nesse percentual todo. Então, realmente é um jogo de xadrez muito complexo, onde vários atores entram em cena com muitas dificuldades e a gente está no meio disso tudo. Mas uma coisa é certa, numa economia globalizada não tem jeito, a gente tem que pensar na exportação, porque senão a gente fica para trás e perde mercados, a economia enfraquece, todo o sistema produtivo também, e isso significa redução de empregos. Sim, exatamente. E por essa questão sua central, que a aplicação da lei da reciprocidade exige cautela. Então, é esse daí o ponto central que eu deixaria. A cautela é muito importante e esse é uma linha fina, né? Uma linha tênue, porque a gente precisa deixar clara a nossa soberania, o nosso posicionamento, mas também temos todo um mercado interno a preservar com empregos e uma parcela do comércio externo a preservar também. É um jogo bem complexo, Kelly. Haja jogo de cintura. A gente vai continuar aqui acompanhando de perto. Professora, muito obrigada pela análise, sempre especial te ouvir. Um bom dia e até a próxima. Ótima semana a todos e até a próxima, Kelly. Até. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.